Você sabe qual é o seu chamado? Talvez esse seja um dos maiores questionamentos da sua vida. Para que você existe? Para que propósito você existe? Se você veio aqui para o mundo por um acaso, bem, esse canal vai servir para que Deus seja louvado. Esse canal, em primeiro ponto, vai servir para que Deus seja glorificado. E também para que você seja aperfeiçoado, seja encorajado no que se refere à pregação do Evangelho, no que se refere também a que você seja edificado em Jesus. E a primeira pergunta que me fizeram lá no Instagram, nós fizemos uma enquete, é: você sabe qual é o seu chamado? Fernando Paixão fez essa pergunta. Então, eu pergunto para você também, você sabe qual é o seu chamado? Bem, nós vamos estar respondendo à luz da palavra de Deus em Romanos, capítulo 1, versículo 6. Entre esses que se encontram, vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Mas antes de nós fazermos algo, Ele nos chamou para Ele. Versículo 6. Nosso chamado é pertencer a Jesus Cristo. Quando nós estávamos no império das trevas, quando nós estávamos afastados do reino, do amor de Deus, Deus nos chamou para pertencer a Jesus Cristo. E não existe outro chamado mais maravilhoso, mais poderoso do que esse, do que pertencer a Jesus Cristo. Então, nós somos dele. E no versículo mais na frente também, ele vai dizer, chamados para ser santos. No versículo 7, nós somos chamados também para sermos santos, porque ele é santo. É lógico também que existe, eu vou dizer, um segundo chamado. Deus nos chamou para pertencer a Ele, é o primeiro chamado. Pertencer a Jesus Cristo e sermos santos, nós somos chamados para um propósito. E esse propósito, esse chamado está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus nos dá esse chamado, o chamado de proclamar as virtudes dele. Ele nos diz qual é a nossa identidade. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para um propósito. A finalidade de tudo isso, da nossa identidade, é para um propósito. E ele vai dizer que propósito é esse? É a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama para ele, para pertencermos a Jesus Cristo, para que amemos a Ele, para que obedecemos a sua vontade. E Ele também nos chama para uma finalidade. Ele nos chama para um propósito. E esse propósito é o segundo chamado, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. O Senhor nos chamou do império das trevas e nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Esse é o chamado de Deus. Nós somos chamados para pertencer a Jesus Cristo. E não existe melhor alegria do que essa. Pertencer a Jesus Cristo. Aquele que criou o céu e a terra. Aquele que estava no princípio, junto com Deus, criando todas as coisas. Aquele que é o princípio de tudo é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, é Jesus Cristo. Ele estava criando o mundo por meio da sua palavra. Então, você sabe qual é o seu chamado, mas nesse dia você vai sair sabendo qual é o seu chamado. O seu chamado é pertencer a Jesus Cristo. Nós fomos chamados a pertencer a Jesus Cristo. Então, através desse canal, através desse meio de locomoção, de pregoar as boas novas, através desse meio de espalhar as boas notícias, né, sobre Jesus Cristo, eu venho dizer, o seu chamado é pertencer a Jesus Cristo. E se de alguma forma eu puder encorajar você a amar Jesus, a pertencer a Jesus, a buscar o Senhor e também a proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Meus amigos, é impossível nós pertencermos a Jesus Cristo e não proclamarmos isso no mundo. É impossível, porque Ele nos chamou. Ele nos chamou e nos encarregou de algo. A segunda pergunta é: você acha que a igreja evangeliza pouco? Você acha que a igreja evangeliza pouco? Sabe? Tem coisa que é bem óbvio, mas eu não quero entrar nesse debate, se a igreja está evangelizando pouco ou não. Mas
eu vou encorajar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, de alguma maneira, se eu puder influenciar uma pessoa a cumprir a missão dele, para mim já está feito. Se eu puder, de alguma maneira, cumprir a vontade de Deus, sabe, encorajando meus irmãos a evangelizar, assim eu vou fazer. Então, por quê? Porque ele nos chamou a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos ver também esse chamado lá em Marcos 16, 15, diz: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda a criatura. O Senhor nos encarregou de uma missão. O Senhor nos confiou algo. Mesmo quando nós estávamos nas trevas, Ele nos chamou para pertencer a Ele. E a partir de então, Ele nos encarregou de uma missão. Esse chamado é para a igreja do Senhor. Esse chamado não é para o pastor, não é somente para o evangelista, não é somente para o mestre e também o profeta. Para a igreja toda. Não é para aquele que está ali só intercedendo durante o culto. Não é. É para a igreja do Senhor, o corpo de Cristo cumprindo a missão dele. E a missão é: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, através desse vídeo, eu quero convocar você. Quero convocar você a você se enganjar nessa missão. A você obedecer ao Senhor nessa missão. De proclamar o evangelho aonde você está e para onde você vai. O Senhor nos chama, nos ordena algo: ir por todo mundo. Ide por todo mundo. Vão, ide. Pregue o evangelho por todo mundo. Essa é a missão do Senhor sobre nossas vidas e com ela nós vamos obedecer a Ele. Nós vamos obedecer ao Senhor, cumprindo a missão dele, levando a luz de Cristo por todas as nações. A autoridade é de Deus. Jesus tem toda a autoridade e Ele nos encarregou de proclamar as boas novas do Evangelho. E o resultado de tudo isso não depende de mim e não depende de você, depende somente de Deus. Deus, ele trará o resultado de conversões, de cura, de milagres. Deus fará isso. Mas o que compete nós é obedecermos a Ele. É obedecermos a Deus na sua missão, na missão dele ser glorificado. Tá bom? Então, esse canal vai servir para isso. A finalidade de Deus ser glorificado e encorajar você no propósito de Deus para a sua vida. No chamado de Deus para a sua vida, de pertencer a Jesus Cristo e proclamar as virtudes do Rei Eterno. Beleza? Valeu!